Fala pessoal, tudo bem? Vitório Santi aqui na área para a gente continuar o nosso bate-papo aí sobre carreira e certificações. E hoje é o dia da CGA. Você já deve ter visto nosso vídeo aí sobre CFG. Nós vamos continuar nessa trilha e eu vou trazer o meu amigo aí, Caio Torralvo, para falar com você. Seja bem-vindo aí, Caio. Obrigado, meu amigo Vitório. Um prazer estar aqui. Vamos contar tudo sobre essa certificação que é uma das mais almejadas no mercado financeiro. De bate pronto aqui já, né, Caio? O CGA ele teve uma mudança, né, que tu já explicou no outro vídeo, assim. Mas hoje, assim, de fato, o que é o CGA? O CGA hoje, Vitória, ele é uma certificação de gestores Ambima, né, o nome é por extenso, que o objetivo é capacitar o profissional que quer trabalhar com gestão de veículos de investimento, fundo, carteira administrada. Com o selo em mãos, você chega lá na CVM, remete a sua aprovação para a CVM, para você solicitar a licença de administrador de valores imobiliários, que é a licença que legalmente te permite ser remunerado pela gestão de recursos de terceiros. O CGA, como você bem falou, teve uma mudança. O CGA foi lançado em 2009 e o nome se manteve, porque é um nome muito forte, como eu falei, uma das certificações mais almejadas do mercado financeiro, das certificações brasileiras, eu acho que é o topo do topo. Mas houve uma mudança em 2021, que o CGA era uma prova maior, mais longa, mais demorada, eram 6 horas de prova, 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, e agora ela foi enxugada. Como assim? Quer dizer que ela perdeu o conteúdo? Não, é porque numa nova lógica ela passou a ficar CFG, que tem os fundamentos de gestão, CGA, que é essa que continuou com o mesmo nome, mas voltada para Fundo 555, e o CGE, que é a parte de produtos estruturais. Então o nome continuou, porque é uma certificação com um nome muito forte desde 2009 no mercado, mas hoje o grande foco é quem quer fazer a gestão de fundo 555, que eu falei rapidamente. Vamos explicar aqui esse bando de 5, que são os fundos de investimentos tradicionais que a gente conhece, o multimercado, o de ações, o de renda fixa e o fundo cambial. Legal. E até acho que aqui vale a gente ressaltar, né, Caio? Qual a diferença entre o CFG e CGA a nível de certificação? Porque a gente sabe, eu que trabalho aqui no time comercial, a pessoa vem assim, Vitória, eu quero fazer o CGA. Daí eu digo, tem que fazer o CFG. Daí a pessoa, não, eu não quero CFG, eu quero CGA. Qual a diferença entre CFG e CGA na prática, não de conteúdo, na prática do selo? Perfeito, ótima pergunta. O CFG é essa nova certificação que surgiu dessa cisão que a Ambima fez em 2021, que é uma certificação voltada para fundamentos de gestão. Então ela pegou todo o conteúdo do antigo CGA e redistribuiu. Parte foi para o CFG, essa parte mais de fundamentação mesmo, de conceituação teórica. O CGA ficou com a parte de gestão propriamente dita. Então as questões que tem na prova e no nosso curso são questões que realmente simulam o dia a dia de um gestor, o que ele precisa fazer, tomar decisões com relação em determinados cenários, determinadas características. E o CGE é a mesma coisa que o CGA, só que voltado para outros produtos, que são chamados produtos estruturados, que são fundos de investimento um pouco mais estruturados em termos de regras, de quem pode acessar, que basicamente é o FDIC, o Fundo de Investimento Imobiliário, o FIP e o fundo de índice, tá? Então, isso aqui é interessante porque o CGE é tão forte, como desde 2009 é uma certificação super importante no mercado brasileiro, as pessoas que não tiveram conhecimento dessa mudança em 2021, realmente falar, para que eu vou fazer o CFG? Eu quero o CGA de uma vez. Então, assim, tem duas coisas que precisa ponderar. Primeiro, nessa cisão que houve, o CFG virou pré-requisito para fazer o CGA ou o CGE. Então, você não pode chegar de cara na Ambima e falar, eu quero me inscrever para o CGA ou CGE, exceto se você já tiver o CFA, tá? O CFA, que é uma certificação americana, bastante difícil, muito interessante. Se você já tiver o CFA, você pode ir direto. É o único caso que você conseguiria. Mas se você não tiver, você precisa fazer primeiro o CFG e depois o CGA. Agora, o segundo ponto para a gente ponderar aqui, que você falou a distinção dos selos, é que o CFG, ele é para aquela pessoa que está iniciando ou que quer acelerar a carreira para seguir na área de gestão de fundos, e aí, consequentemente, ele vai para o CGA, ou para aquele comercial que quer ter uma pegada mais de conteúdo mais técnico sobre investimentos para falar com o cliente. Porque as certificações para quem é comercial, elas têm
existe, claro, existem matérias teóricas técnicas, mas não tão aprofundadas, né? Por exemplo, o CEA, você vai ver lá uma parte de planejamento financeiro, faz mais sentido quando você está falando da parte de comercial. Quando a gente fala do CFP também tem uma pegada mais comercial. Agora, quando a gente vai para o CFG, CGE e CGE, aí é voltada para o gestor, tá? Então, resumindo, o CFG é aquele cara que quer ou seguir na área de gestão ou falar melhor com os clientes sobre investimentos, com mais tecnicidade. E o CGA não, aí é o cara que realmente ou gostou tanto de fazer, de estudar com a gente, quer fazer o próximo curso e ainda seguir na área comercial e ter o CGA e falar ainda melhor com o cliente do ponto de vista técnico, ou o cara que realmente quer pegar a aprovação e submeter para a CVM e ter a licença de analista, de administrador de valores imobiliários. Legal. E até acho que tu acabou respondendo a minha próxima pergunta, que era da atuação do profissional com o CGA. Eu acho que ficou super clara essa diferença entre eu ter o CFG apenas, né? Que tu não vai estar habilitado a atuar, né? E a diferença de eu ter o CGA. Mas se quiser falar um pouco sobre isso ainda, de onde é que pode atuar esse profissional lá com o CGA? Legal. O profissional que tem o CGA, que vai, então, de fato, usar a certificação, e não só como uma distinção, como o caso de um profissional da área comercial, mas quem tem o CGA pode trabalhar com fundos em assets independentes, em assets de banco, e em casas de análises também, né? Porque ele vai te dar uma base e operar por conta própria também, né? A gente fala que o trader que ganha dinheiro é o Rafa, né? O único que vive de day trade, dá aula de vez em quando, né? Brincadeira, mas você pode também ter mais capacidade técnica para gerir a sua própria carteira, né? Ou eventualmente um clube de investimentos que junta com seus amigos, seus colegas e tudo mais. Então, o CGA é esse profissional que, com a certificação em mãos e com a licença CVM, ele vai realmente ser remunerado pela essa atividade de gestão de recursos. E até dando uma opinião aqui, me metendo no teu conteúdo, né? Mas o CGA, a gente até falou isso de argumento, né? Que o profissional que tem o CGA, de fato, ele estaria habilitado a gerir um fundo de 1, 2, 50 bilhões. Então ele está muito habilitado para gerir a carteira de um cliente, né? E isso é um diferencial enorme aí no mercado hoje que está tão aquecido, né? Como a gente... Exatamente, ele poderia, com o cuidado do conflito de interesse, que é legal que você comentou isso, né? Que só rapidamente o conflito de interesse é legal para as pessoas saberem também. Você pode ter o CGA e não exercer uma atividade profissional, remunerada de gestão de recursos de terceiros. Por exemplo, eu posso ser um comercial, eu tenho o CFP, tenho o CEA, tenho as certificações que eu preciso para a área comercial, mas eu tenho também o CGA para poder falar melhor com o cliente, mas o cliente me paga por seu comercial. Aí outra coisa, não, então eu não vou mais receber pela área comercial, não por rebate, por nada, vou receber uma taxa de gestão. Aí você pode optar. Legal, né? Que profissional CGA, se tu fizer o registro, né? Tu vai ser um gestor de recursos, aí tu não vai poder ser o gerente lá do banco, enfim, por esse conflito. Legal. Boa. Caio, e falando assim da prova do CGA, né? Até quem não viu o nosso vídeo sobre CFG, a gente tá falando aqui, volta no canal aqui, assiste ele, que tá super bacana. E lá naquele vídeo, tu comentou que a prova do CGA era mais tranquila que a do CFG. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a prova, aí, número de questões, tempo de prova e os conteúdos também que caem, por favor. Eu costumo dizer assim, tinha um professor no colégio que ele falava assim, isso daqui é preparação para Rambo. Porque quando eu era moleque, o Rambo que fazia sucesso, não sei nem se todo mundo conhece o Rambo, que era aquele ex-combatente que voltou do Vietnã lá nos anos 60 ficou meio biruta, né? Mas uma preparação para Rambo é um negócio que você precisa assim, realmente estar muito bem preparado. O CFG é um pouco isso, a gente tem um trabalho muito grande com os alunos para torná-los muito fortes para segurar tanto conteúdo numa prova relativamente enxuta. O CGA é uma preparação para você passar um final de semana viajando tranquilo, não tem nada a ver com o CFG. Você vai aproveitar muito do conteúdo do CGA porque ele é extremamente aplicável, tá? É uma prova, primeiro, com bem menos conteúdo. No CFG a gente tinha 12 temas, aqui a gente tem 6. E além de ser metade dos temas, cada subtema também tem muito menos ramificação do que no CFG. Por exemplo, tem um tema lá do CFG que é renda fixa, renda variável e derivativos em um tema. Então você imagina quantos subtemas tem ali, né? E o CGA não. Agora o CGA, por sua vez, a prova também é menor. Você tinha 60 questões no CFG
e 3 horas para fazer, é que você tem 45 questões de 2 horas e meia. E eu falo com tranquilidade que 2 horas e meia dá para fazer umas 3 provas do CGA. É verdade, porque dá tempo tranquilamente. O tempo não é um problema no CGA. O que eu acho que é uma questão importante de se colocar na preparação para o CGA é que existe a visão do gestor. Então, tem situações assim, Vitório, se a curva de... E termos em inglês, o pessoal fica bravo comigo, mas eu falo, porque cai termo em inglês na prova. A curva de juros está steepening, o que você faz? É assim. Então, por que é steepening? Ela está ficando mais inclinada, ou está flattening, está achatando. E aí tem toda uma questão aqui, se o vértice é mais longo, mais curto, mais... Mas a hora que você pega o jeitão, você resolve qualquer questão na prova, sem brincadeira. Qualquer questão na prova. Então você tem dois grandes grupos de famílias, né, que é a gestão de renda fixa e gestão de renda variável, que vão perfazer ali para praticamente 40% da prova. Depois a gente passa por uma parte de risco, que é uma parte importante, a gente vai aprofundar aquilo que a gente via lá, não sei, o índice de Sharpe é retorno menos livre de risco sobre desvio padrão. Então a gente vai aprofundar um pouco mais. Vamos falar sobre outras medidas de risco. Vamos falar sobre investimentos no exterior, que é algo que não foi falado no CFG e vai ser falado também de uma forma mais estruturada. E vamos entrar na parte de legislação dos fundos 555. Então essa é a parte mais tranquila, porque se você fez CEA, CFP, você estudou muito mais fundos de investimento, você vai precisar para o CGA. Então, o CGA ele mistura essa parte do dia a dia do gestor com a gestão propriamente dita de renda fixa e renda variável, com o conhecimento de risco, de investimento no exterior, análise de desempenho. Tem uma questão muito interessante, né? Porque o gestor, você lembra dele quando vai mal, né? Quando vai bem, você não faz nada. Quando vai mal, você lembra do gestor. E a gente vai fazer, inclusive, alguns cálculos. Cai um pouquinho mais de cálculo aqui, mas das 45 questões, não mais do que 10 estourando, tá? Para você poder avaliar o seu gestor e você também ter argumentos perante os seus clientes para a avaliação do seu desempenho. Tá? Então, eu costumo dizer, resumido, que é uma prova muito mais fácil, muito mais gostosa de ser feita, muito mais agradável, porque ela é muito mais a vida do gestor do que os conceitos lá do CFG. Boa, legal. E até eu fazendo a pesquisa pra gente trocar essa ideia, eu vi que isso que tu tá me falando agora reflete nos números da Ambima, né? Porque a média de aprovação lá na Ambima gira na casa de 70% no CGA. E daí eu queria que tu comentasse um pouco, tu já comentou um pouco sobre isso, mas comentar um pouco da nossa taxa de aprovação aqui. E só uma pitadinha que eu queria, assim, que eu vejo que o CGA, como tu falou, é muito prático. Que a galera super adora estudar pro CGA, assim, eu vejo os alunos ali, nossa, foi muito legal. Eu queria que tu comentasse sobre o nosso índice de aprovação e dessa identificação da galera com a prova. Ótimo. De fato, a gente vê que vai dar água pro vinho, literalmente, né, Vitória? Que a gente sai da pior taxa de aprovação da Ambima, que é o CFG, com 46%, e a gente chega aqui na casa dos 70%, que é uma taxa de aprovação alta, na minha opinião, né? Taxa de aprovação alta. A nossa é ainda mais alta, a gente está com uma taxa de aprovação em média de 85%, tá? Então, 85% em média dos nossos alunos passa de primeira. Ou seja, a gente está falando aqui de uma certificação que eu fico contente de ver não só o índice, mas como o feedback deles, porque eles realmente falam que é muito agradável. Por quê? Porque é o que você vê no dia a dia, tá? Principalmente gestão de renda fixa, que é a curva de juros balançando o tempo todo, tá? Como é que isso reflete nos investimentos? Então, por isso que eu falo que mesmo que você não queira seguir na área de gestão, você entender o movimento de flattening, steepening, o que você faz, a duration, que a gente não pode falar muito aqui, senão o pessoal já corta o vídeo, né? Mas a gente vai explicar a duration na prática. Então não é aquela conta gigantesca, já valor presente. Não, tudo bem, você tem que saber a conta. Mas você vai ver o impacto prático disso. Por que quando tem uma alta de juros, você não pode estar com a duration alta? Por que quando você tem uma redução de juros, uma curva flattening, aí é o contrário, é bom você ter uma carteira com uma duration mais elevada? Então assim, a gente vai explorar muito esses conceitos e aí eu acho que dá esse estalo para todo mundo, falar, então é por isso que quando a curva de juros sobe, quando a curva de juros cai, quando o cara monta uma posição lá naquele verso, quando ele faz a parte da gestão da renda variável e tudo mais, por isso que
acontece na prática, e agora eu consigo falar ao meu cliente, ou eu consigo implementar mesmo na prática isso daqui, montar minhas posições conforme tudo isso que eu entendi. Então, por isso que o fundo de inflação não paga a inflação. Tem uma frase da Duration lá, né, que no CGA vocês usam, né? A Duration foi o seguinte, vou te contar o que a gente fez no curso. Na primeira turma, quando a gente falou da Duration, o pessoal ficou desesperado. Isso é uma faca de 2 gumes, né? Porque não cai Duration no CFG, aí o curso é mais difícil. Mas o CGA, quando a gente falou cai Duration, o pessoal começou a ficar desesperado. Eu falei, eu vou gravar uma aula de revisão, vocês vão entender. Aí eu comecei a aula de revisão e coloquei uma música clássica, que eu adoro, que é Jesus, a Alegria dos Homens, que é uma música lindíssima. E aí eu falei, isso aqui não chama mais Jesus, chama Duration. A Duration, a Alegria dos Homens, vocês vão aprender isso aqui. Então vocês relaxem, deixei a música de fundo, todo mundo adorou, agora todo mundo entende Duration e não sofre mais. E acerta na prova e passa. Então Duration é a alegria dos homens. Alegria dos homens. Se fosse o Touro dando aula, já ia ser turma do pagode, menos é mais. Qual é o patrono, né, do curso lá? A gente elegeu alguns patronos, né? Por quê? Porque o pessoal fica tão estressado, né, no começo. E aí que não é esse que compôs aí o Jesus e os Homens, mas é o Frédéric Chopin, que tem os noturnos, que são músicas maravilhosas para você se acalmar a filha, acalmar seu estresse e acalmar para estudar. Então deixa ele tocando o Noturno 9, principalmente, que foi a música escolhida como mais legal, que você vai não só aprender, mas vai relaxar também. Caio não é só certificação, é cultura também, né? Então, mas aí a gente falou aí de como funciona a prova, a gente de aprovação e tudo. E eu queria que tu contasse pra galera um pouco como é que é o nosso curso, como é que é a nossa solução para encarar essa prova que a gente tá falando do CGA, e que é uma prova super bacana, super gostosa aí de fazer. Como é que é a nossa preparação aí para essa prova? A gente começa mentindo, sabia que a gente mente? A gente fala que já é 30 dias, mas são 24 dias. Tá? A primeira coisa que a gente faz, que a gente... Por quê? Porque se você quiser fazer em 30 dá, mas se fazer em 24 você também consegue, tá? A gente tem as aulas teóricas primeiro, e aí talvez cause um pouco de insegurança, principalmente nos temas mais difíceis, mas a gente pega, faz exercício, tem áudio, tem quiz, tem os grupos de WhatsApp pra gente tirar dúvidas. E a parte mais legal do curso é quando você passa as aulas teóricas e a gente entra nas aulas de revisão. Porque aí eu pego um quadro negro e fico rabiscando sem parar, mostrando, você lembra que a gente falou isso? Isso aqui vai dar naquilo e depois vai dar aquilo e por isso. Então a gente fecha todo esse conceito nas aulas de revisão, e aí a gente entra com os exercícios mais parrudos e o pessoal resolve numa boa, né? E aí depois você tem a Bíblia com os simulados para fazer e tudo mais. Então, eu acho que o legal da certificação, do estudo, é que a gente conseguiu em pouco tempo ser bem objetivo, fazer uma introdução teórica, que é o BNC, né, o Bunda na Cadeira, que o Rafa fala que precisa ter, e a gente amarra na aula de revisão com a vida prática, o que realmente precisa para você entender e consequentemente, não o contrário, né? E consequentemente se aprovar na prova. Boa, eu tô pensando em fazer já o CFG e CGA, acho que eu vou ver se tem um já voucher. Vendi um pra você, eu vou te mandar já vou ver se tem um link. Voucher de desconto aí pra mim. Não, você não tem voucher não. Eu gostei bastante aí, acho que vou fazer. Que bom. Mas, Caio, então, obrigado aí por ter explicado tudo sobre o CGA, né? Mas falta mais uma também nessa sopa de letrinhas, que é o CGE, né? Então, pessoal, a gente volta aí no próximo vídeo falando sobre o CGE e o Caio vai estar aqui com vocês para falar sobre isso. Obrigado, Vitório. Obrigado e até a próxima, gente.